Muito obrigado, muito obrigado. Queridos alunos do módulo 2, vamos iniciar neste momento uma aula cujo tema é O Homem Não Adoece, parte 1. Esse material está na página 339 do nosso módulo de estudos, para vocês acompanharem. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Nesse momento, nós vamos falar o tema O Homem Não Adoece, parte 1. Bom, gostaria de iniciar dizendo para vocês que esse é um tema bastante desafiador, porque quando nós, da Seiichi Noye, abordamos esse tema em nossas aulas, em nossas palestras, é muito comum as pessoas que não conhecem o ensinamento da Seiichi Noye nos questionarem: nossa, mas a Seiichi Noye não fala, que o homem é filho de Deus, que a doença não existe. Então, por que nós vamos abordar esse tema nessa aula? Bem, do ponto de vista da essência, literalmente, a doença não existe. E outro questionamento que as pessoas nos fazem é: se a doença não existe, por que os hospitais estão tão lotados? E aí, a explicação que o ensinamento nos traz é que, de fato, na essência, o homem jamais adoeceu e jamais vai adoecer. Só que nós somos filhos de Deus, nós somos seres espirituais, porém, vivendo uma experiência fenomênica. Então, quando nós, na Seiichi Noye, falamos que a doença não existe, que a morte não existe, nós não estamos nos referindo ao corpo carnal, ao fenômeno, Sim, quando nós falamos da doença, do ponto de vista fenomênico, ela está manifestada. E aqui, o livro que nós vamos utilizar, conforme consta na apostila dos senhores, é o livro Inexistência da Doença. Esse livro é da coleção, que tem o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, Imagem Verdadeira, Fenômeno. E aqui, na página 16 do livro, bem no comecinho, o professor Masaharu Taniguchi fala, toda força curativa provém da vida. E aí eu já quero parar. Destacando junto com vocês que essa palavra vida, ela está escrita com V maiúsculo. Mas, preletor, qual é a diferença? A diferença é que na bibliografia da Seiichi Noye, todas as vezes que a palavra vida estiver em V maiúsculo, estamos nos referindo à vida de Deus, à nossa essência enquanto filhos de Deus. E quando essa mesma palavra estiver escrita com V minúsculo, ali nós estamos nos referindo à nossa vida fenomênica, a essa experiência fenomênica que nós estamos tendo neste momento. Uns do sexo masculino, outros do sexo feminino, altura, cor de pele, cor de olhos. Então, toda força curativa provém da vida, presente em nosso interior, e não de algo que vem de fora. Bom, existe um trecho da Sutra Sagrada que vem bem ao encontro desse pequeno texto que eu acabei de ler para os senhores, que é no capítulo Homem, um pouquinho antes do casulo, quando aparece o casulo de carne. E o anjo ali, ele nos ensina: somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento.
né? A palavra-chave nesse pequeno trecho da sutra é o verbo reconhecer. Porque tudo aquilo que eu reconheço no meu interior, ele vai se manifestar no exterior. Então, se eu quero me tornar uma pessoa saudável, mas que no meu interior eu me reconheço como uma pessoa doente, dificilmente eu vou conseguir o meu objetivo, que é me tornar uma pessoa saudável. Aquilo que eu reconheço no meu interior, ele se projeta como manifestação no mundo fenomênico por conta do reconhecimento. Então, se eu quero que manifeste, né, no fenômeno a minha saúde, eu tenho que, no meu interior, já reconhecer que eu já sou saudável, né? Por isso que aqui nesse trecho, o mestre nos lembra dessa força que o interior tem, né? E quando eu estava me preparando para estudar essa aula, né, com os senhores, eu me lembrei que certa vez eu recebi um tema para desenvolver numa palestra, numa associação local, e o tema era justamente isso, né? O homem não adoece, a doença não existe. E eu comecei a estudar os livros que foram indicados pelo presidente da associação local. Conforme eu fui lendo os textos, me vinha muito forte à mente assim, olha, leia a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E aí eu, obedecendo a voz do meu interior, fechei os livros e fui ler a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Só que a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, ela começa com a expressão assim, olha, Sutra para a cura espiritual. E aí, quando eu abri a Sutra, que eu li o título da Sutra, eu me perguntei, por que essa Sutra é para a cura espiritual? E eu comecei a ler a Sutra com o olhar de pesquisador. Por que essa Sutra é para a cura espiritual? Então, a minha intenção era chegar ao final da Sutra respondendo essa pergunta. E o que eu observei durante a leitura da Sutra foi que inúmeras vezes aparecia a palavra temor. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu já estava lendo umas 5, 6 páginas, aí eu resolvi voltar ao início da Sutra e com um lápis com a ponta bem fininha, cada vez que aparecia a palavra temor, eu escrevia um número bem pequenininho. 1, 2, 3 e assim eu fui. O que eu pude constatar é que a Sutra tem aproximadamente 40 páginas e aparecem 42 vezes a palavra temor. E o mais importante é que nessa Sutra eu consegui descobrir a origem do temor. Olha que interessante. E quando eu disser para vocês, caso vocês ainda não tenham tido essa mesma curiosidade, vocês vão se espantar com a palavra que define a origem do temor. E é uma palavra que a gente usa muitas vezes, constantemente no nosso dia a dia e não nos damos conta. A palavra é a preocupação. Porque tem um trecho da Sutra que o anjo ensina para a gente assim, olha, da preocupação nasce o temor. Persistindo o temor, aí, gente, o caos está instaurado na nossa vida. Né? Então, uma dica que o anjo nos dá nas entrelinhas da Sutra para a cura espiritual, Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade é: risquem do vocabulário de vocês a palavra preocupação. E aí eu pude, perceber que
muitas vezes a pessoa não percebe que ela própria está trazendo para o interior dela algo que, na verdade, ela não deseja isso para ela, né? Então, o modo que a Seiichi Noye nos ensina para dizer que o homem não adoece é entender que eu jamais fui doente, que eu jamais... O meu eu, da imagem verdadeira, ele jamais adoeceu. Só que aí, gente, a pergunta é, se eu já entendi que somente existe Deus e o que vem de Deus, por que que essa manifestação, que aqui nós estamos chamando de doença, ela ainda manifesta? Olha que pergunta interessante, né? Se eu já entendi que somente existe Deus e o que Deus criou, por que que essa aparente doença ainda manifesta? E a resposta, gente, é tão simples. Mesmo que você já tenha entendido que somente existe Deus e o que vem de Deus, essa aparente doença ainda se manifesta com um único propósito, que é te ensinar alguma coisa. O que é que eu tenho que aprender com isso? Essa é a resposta. O que é? A gente responde uma pergunta fazendo outra pergunta, né? O que é que eu tenho que aprender com isso que se manifestou na minha vida? Aí está o aprendizado, né? E é interessante porque essa frase, somente existe Deus e o que vem de Deus, e o que Deus criou, é uma resposta que o anjo dá a uma pergunta que o querubim faz ao anjo na abertura do capítulo Pecado da Sutra Sagrada. Quando o querubim pergunta, tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo o que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus, né? E olha que interessante, na sequência, o anjo trouxe a resposta para o querubim, só que ele precisa ter certeza que o anjo assimilou o que ele disse. E qual é o procedimento que o anjo faz? Ele devolve a pergunta para o querubim, né? Quando ele pergunta, né, se o pecado é perfeição, né? O pecado é perfeição, o que é que o querubim responde? Não, o pecado não é perfeição, né? Então, gente, nesse diálogo que o anjo e o querubim produzem na Sutra Sagrada, é interessante porque nenhuma vez que o querubim interrompe o anjo, ele se irrita por isso. Fica quieto, menino. Deixa eu falar, menino, né? Então, o que a gente pode entender disso? Que a Sutra Sagrada, além de nos ensinar que a doença não existe, que o pecado não existe, que a morte não existe, ela nos ensina que a gente tem que ter paciência uns com os outros. Da mesma maneira que o anjo tem muita paciência com o querubim e responde a todas as perguntas dele e retorna a falar, né? Bom, aqui ainda no livro, né, que é o nosso livro texto, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina: quando o tratamento mental ou espiritual ou material é realizado de forma que nos leva a privar da consciência que somos seres autônomos, filhos de Deus, e a pensar que não conseguimos viver sem depender de outras pessoas ou coisas, isto é, de algo que não seja Deus, ainda que a doença seja temporariamente curada por esse tratamento, devemos dizer que ele tem efeito negativo para o desenvolvimento da conscientização do nosso Deus do interior. Olha aí que interessante, né? Volta o mestre de novo a reforçar a ideia
da importância que tem a força do nosso interior. A força exterior, ela ajuda, tá, gente? Eu não estou dizendo que a gente deva desprezar a força exterior. Claro, ela nos ajuda, sem dúvida. Mas assim, a cereja em cima do bolo, a gota d'água, está dentro de nós, da nossa decisão, né? Então, usando novamente a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade para ilustrar esses textos do mestre, eu queria também lembrá-los que ali nessa sutra, diante de uma situação, de um fato, de uma doença, o anjo, ele só nos dá duas opções. Aliás, se alguém achar a terceira ali, me mostra, né? Quais são as duas opções que ele dá? Primeiro, investigar, buscar a causa raiz, quantas pessoas na família já passaram por aquilo, fazer um gráfico, fazer uma estimativa. Essa é a primeira opção, né? A segunda é botar uma pedra em cima e dizer, chega, não quero mais isso na minha vida. Só que tem um detalhe, viu, gente? Quando o anjo dá essa segunda opção para nós, que eu particularmente gosto bastante, a gente só tem que tomar um cuidado para não brincar de faz de conta, tá? Decisão é uma coisa muito séria. No momento em que você vira para você mesmo, diante de um espelho, e diga assim, Luiz, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Isso é decisão. Isso é muito forte, né? Nunca mais isso vai acontecer. E também, quando eu estava, né, me preparando, estudando para essa aula, eu também me lembrei que nos textos bíblicos, né, eu nasci dentro da Igreja Católica, né, cresci dentro do ensinamento do catolicismo, e na Bíblia consta um momento em que há o confronto entre o bem e o mal. E como é que o bem conseguiu vencer o mal nesse confronto final? Quando o bem chegou diante do mal, encarou ele face a face e disse assim, até aqui você chegou, daqui você não vai passar, porque eu não vou permitir, né? Então, diante de uma situação que a gente esteja vivendo nesse momento, ou alguém muito conhecido nosso que esteja passando, ensine isso para essas pessoas. Se coloque diante do espelho, olhe-se dentro dos seus olhos e diga, até aqui você chegou e você não vai passar porque eu não vou permitir. Isso é na verdade, é mais que uma tomada de decisão, é um resgate de uma autoridade. E autoridade de filho de Deus não é autoritarismo. Você não está usando de autoritarismo para botar essa doença no lugar dela, esse mal-estar no lugar dele. É para você se colocar em pé enquanto filho de Deus. Até aqui você chegou. Daqui para frente você não vai passar porque eu não vou permitir. Né? E é assim que a gente resgata a nossa autoridade, é assim que a gente faz o que o mestre está ensinando aqui no livro, da força que o nosso interior tem e a gente não tem noção disso. Ou melhor, desculpa, tem sim, mas às vezes, por vivermos no mundo fenomênico, às vezes a gente se esquece um pouco disso. Né? Quando às vezes a gente lê um trecho de um livro e fala, meu Deus, eu já li esse livro quantas vezes e olha, eu não tinha reparado nisso, né? Então, desculpa, não é que a gente não sabe, a gente tem que resgatar isso dentro da gente, né? Queria também aproveitar e trazer uma ilustração para vocês, para a gente ver o quanto a medicina hoje ela está caminhando junto com a espiritualidade. Eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão, é o filho mais velho de um dos meus irmãos, ele é médico, ele é obstetra e ginecologista. E quando ele atende uma paciente, a consulta dele nunca é menos de 1 hora, 1 hora e meia. Por quê?
Primeiro porque assim, ele é um médico muito atencioso. Ele explica nos mínimos detalhes. E aí quando ele explicou direitinho, né, para a paciente, depois de toda a explicação científica, ele vira para a paciente e faz a seguinte pergunta: qual é sua religião? Qual é sua religião de origem? Né? Ah, eu sou católica, vá conversar com o padre. Ah, eu sou budista, vai conversar com um monge, vai conversar com um pastor, vai conversar com uma pessoa que é responsável pela sua vida espiritual. Porque, na verdade, gente, assim, se ele ensina as pacientes como proceder de forma a cuidar do corpo carnal, ele é uma pessoa estudada, não é uma pessoa leiga, investiu 6 anos na vida dele num estudo constante, né? Mas se ele não ensina a pessoa a cuidar da parte espiritual, postura mental, mesmo que ele faça uma cirurgia, tirando um pedacinho do corpo carnal, no ano seguinte essa pessoa vai retornar e vai ter que fazer novamente a cirurgia e vai ter que fazer uma correção, né? Então, ele já ensina as pacientes dele a fazer as duas coisas, a cuidar simultaneamente do corpo carnal e do corpo espiritual, né? E muitas vezes, a gente sabe disso, né? Uma doença, se ela chega a se manifestar, muitas vezes é somatizações. Uma bobagenzinha de hoje, uma bobagenzinha de amanhã, e quando você vê, você está um poço de mágoas, né? Shakespeare, ele tem uma frase fantástica, e diz assim: guardar mágoa de alguém é como tomar um copo de veneno, querendo que o outro morra. Né? Então não guarde mágoa de ninguém, é fácil, não é não, gente, eu sei disso, né? Eu sei porque o que me trouxe para Seichonoye foi uma mágoa muito profunda dos meus pais, principalmente do meu pai, né? Então, se a gente não conseguir, através do ensinamento, né, resolver essas questões, o médico muito menos. Né? Ele vai fazer a parte que lhe cabe, né? Porque nós temos 5 corpos. O médico, quando ele estuda, ele se aprofunda em cuidar do corpo carnal. Os outros 4 corpos, a espiritualidade sim, é que vai cuidar. Né? Então, aqui também no livro, o professor Masaharu Taniguchi diz: mesmo que seja curado de uma doença, o corpo físico é algo que um dia acaba perecendo. Portanto, para o ser humano, consiste em grande prejuízo perder a consciência plena de que é filho de Deus, um ser com autonomia, em troca de um benefício temporário chamado cura da doença. Né? A Seichonoye, ela não é um lugar que cura a doença. A Seichonoye é um lugar que salva a vida das pessoas. E por que a Seichonoye não é um lugar que cura a doença? Porque se você está doente, você vai e fica internado no hospital. O que é que um paciente mais deseja quando está hospitalizado? Quando o médico entra no quarto e diz assim: olha, você está de alta. Né? Então, se a gente vem para Seichonoye, entendendo que aqui é um lugar onde a gente vai curar a nossa doença, no momento em que um preletor te der alta, você vai embora e não volta mais. Né? Então, não é nesse raciocínio que a Seichonoye se baseia. Nós não vamos curar a doença de ninguém, até porque, na imagem verdadeira, ninguém nunca esteve doente. É isso que a Seichonoye faz. Né? Segue o seu tratamento, siga orientações do profissional da área que está te atendendo, mas caminhe lado a lado junto com ele no seu resgate, né? Nas suas reflexões.
Eu acho que isso é muito importante dizer, sabe? Porque o cuidado que a gente tem que ter em relação à reflexão é que essa reflexão, ela não pode te colocar num lugar chamado culpa, autopunição. A reflexão, ela tem que te levar para um lugar onde você vai descortinar à sua frente o reino paradisíaco, né? E aí, gente, não tem outro caminho senão a oração do perdão, né? Que a gente tanto utiliza na Seichonoye, oração para abençoar as pessoas, né? A melhor forma da gente, de nós nos livrarmos de alguns pesos dentro da gente mesmo, é abençoando as pessoas. Quanto mais nós abençoarmos as outras pessoas, pela lei de causa e efeito, quem será abençoado seremos nós, né? Então, o benefício, agora, não estou dizendo aqui que eu vou abençoar, barganhando com Deus para que Ele me abençoe. Não. Eu estou nesse momento, né, me despindo de todo o ego, de todo o egocentrismo e vou abençoar as pessoas, porque é assim que elas são, pessoas abençoadas, né? E ao ser humano, coube ao ser humano, na verdade, né? Um poder muito grande que está nas suas mãos, que é o poder da bênção, né? Eu tenho certeza que entre os animais, né, se existisse, né, essa possibilidade, é claro que a mãe abençoaria os seus filhotinhos, né? Mas a nós, seres humanos, nos foi dado esse privilégio de abençoar a esposa, o marido, o ex-marido, os filhos, né, as noras, os netos, os vizinhos. Então, quanto mais nós esparramarmos esse poder da bênção, mais o nosso campo vibratório também vai se elevando espiritualmente, né? Bem, aqui na página 41, finalizando essa primeira parte, achei, aqui, ó. Como se origina uma doença? O pensamento ilusório de que o homem adoece, formado, sabe-se lá quantas dezenas de milhares de anos atrás, veio se ampliando e acumulando dentro do consciente coletivo. Aqui que eu queria chegar, gente. Tá? O consciente coletivo, ele é formado pela força do pensamento de muitas pessoas. E eu vou dizer para vocês, muitos relatos de experiências nas revistas sagradas, nos seminários que a gente participa, muitas pessoas trazem os seus relatos e nas entrelinhas de todos esses relatos é o ensinamento da Seichonoye contrariando o senso comum. Não é porque o senso comum disse que 10 pessoas morreram da mesma coisa, você vai ser a 11ª, né? Ao contrário, é nessa hora que a gente tem que negar. Mesmo que 10 pessoas tenham morrido disso, eu não precisarei passar por isso, né? Então é quando a gente levanta, né, o nosso eu verdadeiro, o eu da imagem verdadeira, que se coloca em pé e reafirma, eu já sou saudável. É assim que a gente ora. Preletor, ora por mim. Não, a gente ora junto, um pelo outro, né? E quando eu for orar por alguém, né, junto com a pessoa, eu não vou orar para que Deus cure a pessoa, porque ela já é saudável. Nós vamos orar para a pessoa para que se manifeste cada vez mais a imagem verdadeira e que se expanda a consciência de filho de Deus cada vez mais, né? Para isso, gente, a gente conta também com o auxílio da forma humana, né? A forma humana, ela é um excelente expediente de salvação.
que com um valor irrisório, você paga uma consulta médica de um especialista que cobra 300, 400, 500 reais uma consulta e você paga lá 3, 5 reais numa forma humana, mas de coração, acreditando, isso já está resolvido, né? E assim a gente vai procedendo, a gente vai praticando. No início não é fácil. Uma outra coisa que eu deixei anotado aqui para conversar com vocês é, no início que a gente começa a praticar, parece que a coisa está piorando, mas não é não. É ali que ela começa a melhorar, tá bom? Então nós vamos encerrar essa primeira aula e agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado.